Vamos estar em ordem. Eu procurei fazer um roteiro daquilo que foi falado ontem. Tentei fazer um resumo, sintetizar e talvez aprofundar mais alguns detalhes do que a gente falou. E o fato é que essas coisas que foram faladas ontem, que nós vamos falar hoje, vão ser ainda assuntos, para os próximos meses e anos, até que essas verdades estejam bem fixadas no coração da gente, Muito bem. E também o motivo pelo qual a gente resolveu fazer aqui é para a gente ter mais interação, porque a gente fica lá em cima, a gente sente uma distância, sente frio lá de cima, E outra coisa, eu também tenho medo de altura, eu fui lá em cima, sinto vertigem, Então, esse negócio de ficar no alto, o outro já caiu bem do alto, Uma história que me contaram aí, Eu não gosto de ficar muito no alto, não. Bem, se vocês quiserem anotar, eu tentei colocar assim pontos, tentei organizar para a gente conversar, mas eu queria realmente, amados, que se você quiser acrescentar alguma coisa ou perguntar, que os irmãos fiquem bem à vontade, tá bom? Eu já falei para vocês e quem me conhece, vocês já me conhecem, sabe que eu não sou um pregador, Eu gosto de perguntar e gosto também de ser inquirido, alguma coisa que eu fale que pode não estar muito claro. Bom, o primeiro ponto que eu quero lembrar, quero tratar, que foi o ponto que os irmãos falaram ontem, é quem somos. Quem somos? Esse é o primeiro ponto. Isso é extremamente sério, porque na medida que a gente não conhece o que é, a gente também não tem clareza no que deve fazer. Então, o que a gente é determinante. Quando eu entendo o meu ministério, quando eu entendo o meu papel, fica extremamente mais fácil para eu desempenhar uma função, alcançar um êxito na minha vida. Então, eu preciso saber o que é que eu sou. Então, isso funciona em termos do indivíduo ou de indivíduo e funciona também em termos de congregação. Isso para mim é um negócio tão sério que não se assuste com o que eu vou falar agora, e eu não costumo falar isso assim de público, mas quando uma congregação não conhece a sua identidade, a própria existência dela já é uma divisão. Quer que eu repita, não? Quando uma congregação não sabe quem ela é, por que ela existe, a existência dela é uma divisão. Porque nós não somos a igreja de Cascavel ou a igreja em Cascavel. Nós somos uma parte. Nós somos um pedaço. Nós somos uma fatia. Nós não somos o todo. E como fatia, como parte, nós temos a responsabilidade de cooperar com o todo. Eu entendo, amados, que Deus não dá o todo para uma parte. Deus dá uma parte para a parte. Então Deus nos agraciou com alguns dons para a gente cooperar com o restante da igreja, da cidade. Correto? Porque se a gente não souber o que fazer, então por que ser congregação? Não é melhor a gente se dissolver e participar das congregações da cidade? A nossa existência seria ou é uma divisão se a gente não sabe por que a gente existe. Correto? Ou a gente existe por causa de alguma briga no passado, ou a gente existe porque Deus nos fez existir. Mas nunca para o nosso próprio bem, sempre para o bem da igreja da cidade. Então é vital, é uma questão existencial mesmo,
que a gente entenda por que nós existimos como congregação. Amém? Eu não pediria que você concorde só porque eu falei, tá bom? Mas eu gostaria de saber se você entende isso, se realmente isso é uma verdade para você. E se você quiser fazer algum comentário em cima também, por favor. Nós não estamos aqui para fazer um monólogo, tá? Aqui é diálogo, é conversa. Alguém quer expandir a ideia? Bom, o segundo ponto que foi falado ontem é sobre o nosso alvo. Qual é o nosso alvo? Resumindo tudo que foi falado, eu posso colocar numa pequena frase. Você pode ajudar lá? Você pode ajudar lá? Você vai lá? Tira a máscara para ser mais imponente com essa barba sua aí, ó. Isso. Estufou o peito, levantou a barba e vai lá. Diz assim, no meu nome. Tá. Resumindo o nosso alvo, assim, em pouquíssimas palavras, nós estamos aqui para cumprir o desejo de Deus. Esse é o nosso alvo. Amém? Não existe outra razão senão satisfazer o coração do Senhor. Quando Deus nos formou, Ele nos formou com um propósito. Correto? E como a gente citou ontem, nós estamos aqui para fazer discípulos. Correto? Fazer discípulo. E se a gente pudesse também resumir, qual é o alvo do discípulo? Em primeiro lugar, agradar o coração de Deus. Em segundo lugar, ajudar outros a fazer a mesma coisa. Correto? O principal papel meu aqui na terra é ajudar pessoas a adorarem ao Senhor. Agora, elas não podem adorar se não forem salvas. Então, a salvação é uma contingência. Correto? É por causa da adoração que ele precisa ser salvo. A palavra diz que a sepultura não te louva. Então, se a pessoa está morta, ela não pode adorar a Deus. Então, eu preciso levá-la à salvação, levá-la a conhecer o Senhor, para que ela possa cumprir esse desejo, ou esse alvo de Deus, correto? Que é adorar o Senhor. Eu já comentei com vocês que num determinado momento eu quis resumir a Bíblia. E eu acho que eu resumi. Não em termos de livros, em termos de temas. E por mais que eu procure nas Escrituras, eu não encontro mais do que 2 temas. O primeiro tema é santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. A Bíblia fala o tempo todo disso. E tem um momento que a Bíblia diz assim, sede santos. E ele dá como motivação, porque eu sou santo. Ponto. Ele não explica. Você é santo. Por quê? Porque eu sou santo. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa, amados, ou o segundo tema da Bíblia, é fazer discípulo. Nós somos mediadores da aliança de Deus com os homens, estamos aqui para isso. Correto? Você pode usar outras figuras, outros termos, sal e luz, reconciliadores, como foi falado aqui hoje, mas são essas 2 coisas. E eu desafio você a me mostrar na Bíblia, aqui o desafio não é no sentido de afrontar, nem confrontar. Realmente eu desafio a você me mostrar um terceiro assunto na Bíblia. Se você me mostrar, eu vou ficar muito agradecido. Mas por mais que eu escrafunche a Bíblia, eu vou entender que Deus quer que eu seja santo. E Deus quer que leve outras pessoas a serem santos. O ministério sacerdotal tem 2 direções. Serviço ao Senhor e serviço aos homens. Essas 2 coisas. Isso é o ministério sacerdotal. O sacerdote, ele traz Deus para os homens e leva os homens para Deus. Ele fala de Deus para os homens e fala dos homens para Deus. Tem mais alguma coisa na vida, amados? Acho que não tem. A gente fica assim enrolado com muitas coisas, mas essas são as 2 principais. E eu coloquei aqui como referência 2 versículos só, ou 2 textos só. Isaías,
54:13, que eu passei ontem assim, voando, que diz assim: e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Algumas versões diz ensinados do Senhor, mas a expressão hebraica ali é discípulo, correto? Isaías 54:13, esse é o texto, correto? Então você percebe que nesse texto está falando de duas categorias que pode existir na igreja: os filhos e os discípulos. Então, nós encontramos a realidade hoje da igreja, que nós encontramos muitas pessoas que receberam a Cristo, que são filhos de Deus, mas não vivem uma vida de discipulado, não vivem uma vida de entrega ao Senhor. Amém? Dentro daquele tema que eu comentei ontem, que discípulo é aquele que procura ouvir tudo que Deus fala e procura obedecer tudo que ouviu de Deus. É isso. Amém? Então, é tão simples quanto isso. Terceiro ponto é que nós precisamos de uma estrutura simples e funcional que nos ajude a cumprir esse propósito. Ora, se o objetivo nosso é ser santo, e santo em todo o espectro, em toda a dimensão que há nessa palavra, no sentido de separado para Deus, de separado do mundo, de andar de acordo com o coração de Deus, de abandonar toda sujeira. Então a santidade fala de tudo isso. E se o que eu preciso fazer nessa terra é trazer pessoas para o Senhor, ou seja, eu estou simplificando a minha vida cristã, então também eu preciso de uma estrutura simples para sustentar isso. Porque o homem, ele tenta criar uma estrutura muito complicada para sustentar uma coisa simples. Aí você complica com a estrutura a vida. Correto? E eu tomei uma referência, eu gosto muito desse texto, gosto muito da ideia desse texto, que está em Hebreus capítulo 11, versículo 9. Alguém pode ler para mim? Hebreus 11, 9. O que eu quero chamar a atenção de vocês? Que Abraão morou em cabanas, ou, como diz outra versão, morou em tendas. Morou em tendas. Isso aqui é uma lição para nós. E o interessante é que diz que morou em tendas com Isaac e Jacó. Na história de Abraão não está muito claro isso, que ele andou com Isaac e Jacó em tendas, mas o escritor aos Hebreus fala isso e eu não vou desmenti-lo. O que significa? O que uma tenda fala para você? O que uma cabana fala para você? Hã? Simplicidade, porque você não fica pondo quadrinho pendurado numa barraca, né? Não põe quadrinho, não põe tapete muito. Simplicidade, mobilidade, disponibilidade, que mais? Desapego. Pelo menos essas 4 coisas. Desapego, simplicidade, mobilidade e disponibilidade. Precisa muito pouco de investimento. E precisa pouco investimento. Correto? Eu não estou querendo dizer com isso que você deve comprar uma barraca e armar a barraca ali no jardim e morar ali. Não. Aqui nós estamos falando de coração. Porque na realidade Abraão tinha dinheiro para construir um palacete. Mas ele resolveu morar em tendas. Por quê? Ele tinha uma cabeça de peregrino, esperando outra cidade. Agora, se eu estou esperando uma outra cidade, eu não vou construir muita coisa, com muito fundamento aqui, porque eu estou de partida. Amém? Então, essa é a ideia. Eu já contei para vocês uma experiência que eu tive, que eu ajudei a criar, sei lá como é que é a palavra, uma igreja cigana, num dos bairros em Campinas. Campinas, Goiânia e Uberlândia são as 3 cidades do Brasil que tem a maior concentração de ciganos. E Campinas eu ajudava lá uma congregação de ciganos. Muito interessante, Daniel, você precisava estar lá. Assim, o pessoal se convertendo assim aos montes, aí levantava a mão assim para adorar a Deus, tinha um punhal aqui assim na cinta, assim, um negócio muito interessante.
A reunião nas casas, as mulheres ficavam assim na porta e não passavam, que só o homem sentado ali. Uns negócios muito interessantes. E eu visitei as casas deles, ali no Taquaral. Taquaral é um bairro de classe muito alta em Campinas. As casas dele eram assim, verdadeiros palacetes. Corrimão dourado, uns negócios assim que eu nunca tinha visto. Mas eles moravam numa tenda lá no quintal. A casa era só para mostrar para os outros que eles eram ricos. Porque o negócio deles era na tenda, lá atrás. Fogãozinho ali, simples, dormia no chão em tapete. Eu acho que a gente tem que ter essa cabeça também. Tendo como se não tivesse. Comprando como se não comprasse. Possuindo como se não possuísse. Morando em tendas. Você já pensou se hoje à noite, como dizia minha avó, né, que Deus nos livre e guarde, se o Espírito Santo hoje falasse assim, separa fulano e fulano para uma obra que eu tenho e manda amanhã cedo. Já pensou se Deus falasse para nós aqui hoje? Mandasse o Alessandro, mandasse o Aragão lá para o sul da Conchinchina, amanhã cedo. Eu voto no Aragão. Não, vocês já pensaram se acontecesse hoje o que aconteceu lá em Atos 13? Eu estava numa reunião em Belo Horizonte, era um meio de semana à tarde, e Deus falou com os irmãos que eu tinha que ir para o interior de Minas buscar um missionário. E eu não voltei em casa para pegar mala, não voltei em casa para pegar roupa, saí dali, peguei o trem e fui para o interior, voltei uma semana depois. Deus falou, eu vou, disponibilidade. Agora você acha que nós estamos longe de acontecer conosco o que aconteceu em Atos 13? Quanto mais a gente for dirigido pelo Espírito Santo, mais disponíveis nós vamos ser. Amém? A igreja tem que ser uma igreja que mora em tendas. Já pensou, Samuel? Deus fala, sai daqui e vão lá para Paranavaí começar uma obra nova lá. Quando? Amanhã. A gente passou por essa experiência quando nós fomos chamados para o Amazonas. Eu lembro que eu estava fazendo faculdade, estava dando aula numa escola, 2 quadras da casa dos meus pais. Meu pai não queria de jeito nenhum que eu fosse, ele não me proibiu, mas ele ficou muito, muito, muito abatido. Mas eu consegui, sabe, vencer isso e deixei a faculdade, deixei a classe que eu dava aula, juntei minhas coisinhas e fomos para Cianorte, de Cianorte para o Amazonas. Então, mas é muito interessante porque a gente sente muita segurança, muita segurança. Você tem plena convicção que Deus está te levando. Isso te dá muita segurança, muita paz. Aí chegar lá no meio dos índios, você não tem direito o que comer, não tem o que vestir. Fomos cozinhar na lenha, no montinho de lenha. Mas tudo isso com alegria, com paz no coração. Porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. É agradável. Então, é algo assim maravilhoso, vale a pena. Se Deus mandar, vai, porque Ele vai junto. Ele não vai sozinho, Ele vai junto. Mas era muito bonito de ver. Eu ia falar que na verdade, assim, né, a gente acha que é muito distante isso da nossa realidade. As histórias, elas talvez tenham dimensões diferentes, mas elas acabam sendo muito parecidas, né? Que a gente, em 2016, aconteceu exatamente isso. Veio numa tarde, eu estava trabalhando, voltando para casa no final de tarde, e o Espírito Santo falou comigo, teu tempo aqui acabou. Chegou o tempo de voltar para a tua terra. A gente voltou, pedi demissão da empresa que eu estava, para vir para Cascavel, e aí Deus foi dirigindo, usou a vida do irmão para falar para a gente o que a gente vinha fazer aqui, né? No primeiro momento eu pensava que a gente viria para Cascavel só para voltar a morar na nossa cidade, né? Naquele primeiro momento.
em seguida que o senhor falou, ele já começou a mostrar o que ele queria com esse retornar para Cascavel, né? E Deus foi falando, inclusive, até como a gente se sentiria quando chegasse aqui. Então isso não é alguma coisa rara. Só queria fazer uma pergunta no sentido de, será que isso envolveria também, enquanto a gente vive, buscar do Senhor o que realmente a gente deveria estabelecer? Porque às vezes a gente vai construindo as coisas e se apegar na hora que Deus fala, você começa a calcular tanta coisa, vira esposa de Ló, né? Muita coisa para olhar, muita coisa para tentar pegar. Então, nesse caso, envolveria também, enquanto o tempo vai passando, você vai vivendo junto com o Senhor no relacionamento, também negociar, conversar com Ele o que vale a pena construir, o que não vale a pena construir, porque chega nesse momento aí, dá um baque. Eu acho que é totalmente correto a gente sempre pensar que qualquer posicionamento nosso que é temporário, qualquer que seja uma profissão, seja um emprego, tudo que envolve a nossa vida é temporário. Correto? Eu digo que nós somos a única planta que tem raiz para cima. A nossa raiz é em cima. Quando a gente começa a sentar muita raiz, na nossa mudança, nós mudamos de uma casa, ficamos nessa casa há 30 e poucos anos, fomos para um apartamento no centro de Jundiaí. E tem um sótão, lá que as nossas filhas moravam em apartamento pequeno e começou a encher o nosso sótão lá. Falei, qualquer hora dessa, essa laje cai, de tanta coisa. E quando nós mudamos para o apartamento, falei, meu Deus do céu, deixamos muita coisa lá. E quando a gente veio para cá, deixamos muita coisa lá. Então, eu vi que a gente tem assim um pouquinho de acumulador, né? Sabe aquele programa que tem? Então, que Deus nos ajude a ter somente o necessário e não nos apegar até as coisas que Deus nos dá. Quando Deus nos deu uma casa em Jundiaí, eu já contei a vocês, foi uma experiência muito forte para nós, porque nós partimos para comprar uma casa em cima do fato de que a gente não tinha dinheiro. Você entendeu ou não? A gente não tinha dinheiro para pagar aluguel. Então a gente resolveu comprar uma casa. Não é lógico? É lógico. Eu não tenho dinheiro para pagar aluguel, não tenho dinheiro para comprar uma casa, é a mesma coisa. Então nós escolhemos comprar uma casa. E Deus nos deu a casa. Reformamos a casa, eu vim de um Voyage antiguinho que eu tinha. Fui pintor, fui vidraceiro, fui de tudo naquela casa. Quando a casa estava pronta para a gente entrar, eu fui lá na casa olhar para fazer a mudança. Entrando na sala da casa, eu escutei Deus falar, essa casa é um sinal que você pode sair de Jundiaí na hora que eu quiser. Eu falei, uai, Senhor, casa não é para ficar? Deus falou, não, essa casa é para você sair. E desde que nós entramos naquela casa, nós tiramos o nosso coração dali, estávamos prontos a sair de Jundiaí na hora que Ele quisesse. Saímos 42 anos depois. Mas podia ser 42 dias. Eu estou muito impressionado com números quando fala da coluna, da nuvem, que diz que se a nuvem chegasse à tarde, e o povo armava a barraca, preparava tudo, as panelas, tudo, de manhã cedo a nuvem saía, tinha que juntar tudo de novo. Pare e pensa nisso. Então, a vida da gente tem que ter essas 4 características: mobilidade, desapego, disponibilidade e simplicidade. Correto? A vida da gente tem que ser dessa forma. Fazer de tudo para que a nossa vida cumpra isso. O 4º ponto que eu quero comentar com vocês, e o Jefferson pediu para os irmãos lerem aquele livro, A Treliça e a Videira. Aconselho a leitura. Conhecem não? Treliça e a Videira? Leia esse livro, ele é muito bom, muito, muito bom. Porque ele ajuda a gente a discernir o que é videira e o que é treliça. Que às vezes as coisas se confundem, aí você não sabe onde começa uma, começa a outra. Mas quando você tem o foco da videira, que realmente é a coisa na sua vida que dá fruto, aí você pode ter alguma treliça. A treliça é para sustentar a videira.
e não o contrário. A treliça só tem um objetivo, é sustentar. E a treliça, ela tem que ser alguma coisa orgânica, porque ela vai crescendo na medida que a treliça vai crescendo. Então, para mim, a melhor figura de uma estrutura correta é o esqueleto humano. Correto? O esqueleto vai crescendo na medida que a vida vai passando. Não é? Eu escutei uma história de um guia turístico, assim, daquele mais, não posso usar uma palavra agora para me referir a ele, mas assim, imprestável. Mas ele levou um pessoal lá em Minas Gerais, São João del Rei, onde a história do Tiradentes. Aí ele estava lá um esqueletinho pequeno e falou assim, esse é o esqueleto de Tiradentes quando ele era pequeno e aqui quando ele era grande. O povo ficou todo entusiasmado porque viu o esqueleto dele quando era pequeno, né? Você sabe que isso aí não. A treliça tem que crescer com a videira. A estrutura é para a igreja, como a treliça é para a videira. A estrutura tem que se adaptando, tem que ir mudando. Amém? Ah, mas está tão bom assim. Tudo bem, está bom até um determinado momento, tem que mudar para acompanhar o crescimento da igreja, acompanhar o mover do Espírito Santo. E uma coisa que vocês têm ouvido bastante, né, é a igreja simples. E vocês vão ouvir isso muitas vezes, vocês vão falar muitas vezes. Mas quando a gente fala de igreja simples, a gente tem que parar para perguntar o que é uma igreja simples. Porque simplicidade é algo relativo, concorda ou não? Simplicidade é algo relativo, assim como riqueza. Fulano é rico, mas comparado com quem? Fulano é simples, mas comparado com o quê? Essa estrutura é simples ou é complicada, mas comparado com o quê? Então a gente precisa ver o que é uma igreja simples, quais são os parâmetros que dizem respeito a uma igreja simples. E eu pensei em duas coisas, para a gente entender um pouco do que é a igreja simples. Existe uma igreja de programas, ou de eventos, e uma igreja de propósito. Uma igreja de programa é uma igreja complicada, porque você sempre está precisando criar um outro programa para manter o povo. Correto? Eu não sei se vocês já viram, você já deve ter visto, né? Essas congregações que tem um palco todo bonito, cheio de luz estroboscópica e fumaça, tudo, para quê? Manter os jovens. Vocês já viram, não? Mas tem, viu, gente? Você pode não ter visto, mas existe. Para manter os jovens. Então você cria uma estrutura, e essa estrutura ela precisa ser sempre renovada, porque toda estrutura cansa. A palavra tem um versículo interessante que diz: ai daqueles que se levantam pela manhã em busca de bebida forte. Nós somos, como humanos, nós somos assim, voltados para a novidade. Somos insaciáveis, então queremos sempre uma novidade, que é a bebida forte. Sempre está procurando alguma coisa para nos saciar, nos entusiasmar. E tem igrejas que vivem com isso, só fazendo programas para manter o povo, fazendo programa para manter os jovens no lugar. Isso é que a gente chama de igreja de programa ou igreja de eventos. E quando eu pensei numa igreja de eventos, eu pensei num versículo: quem semeia eventos, colhe tempestade. Correto? Então nós não podemos ser uma igreja de eventos. Nós temos que ser uma igreja de propósito. Qual é o nosso alvo? E não mudar, não sair dali. O sexto ponto é que para nós, o quarto é a treliça e a videira. O quinto, igreja simples. O que é? Então você define uma igreja simples, é uma igreja que tem propósito. E o propósito é aquilo que a gente está falando antes, não é? O que é que nós devemos fazer nessa terra? Fazer discípulo. Tudo o que não cooperar para isso deve ser abandonado. Tudo que cooperar para isso deve ser incluído. Amém? Então você vai fazer alguma coisa. Isso vai produzir discípulo? Não, deixe de lado. Isso vai cooperar para que venham mais pessoas para a congregação e fiquem na congregação? Sim, então vamos implantar, sem medo nenhum. Então, o sexto ponto é que para nós alcançarmos essas coisas, nós precisamos assim de 4 pontos ou 4 bases. Tá.
Uhum. Uhum. Exato. Tem um versículo que eu gostaria de que alguém algum dia me explicasse. Não estou sendo irônico, não. Eu não entendo um versículo que está em Lucas 9. Eu não entendo. E estou aqui fazendo um apelo para alguém me explicar. O versículo diz que as pessoas de uma determinada cidade samaritana diz que não recebeu a Jesus porque o rosto dele era o rosto de quem ia para Jerusalém. Eu fico pensando, o que tinha no rosto de Jesus? Tinha assim uma bandana, vamos para Jerusalém. O que tinha? Vocês poderiam me explicar, não? Eu nunca entendi esse versículo, nunca. Mas uma coisa eu entendo, que o rosto da gente reflete o propósito da gente. A vida da gente reflete o propósito. Um dia eu estava numa casa de uma família, estava hospedado, no final de semana, e estava com os filhos do casal. E eu perguntei para um menininho de uns 10, 11 anos, falei, você tem bicicleta? Ele falou, não, não tenho. Ele falou, por que você não tem uma bicicleta? Seu pai não dá? Ele falou, não, é porque nós queremos construir uma casa, então não queremos nada dessas coisas, queremos uma casa. Eu pensei comigo que eu devia ter ficado calado, né? Quer dizer, era uma criança que tinha um propósito. Ele queria a bicicleta? Queria, mas a casa era o que eles queriam mais. Agora o pai repartiu com o filho o propósito dele, né? Então ele transmitiu para os filhos. Então o nosso rosto, e aqui eu chamaria de a nossa vida, tem que ser o reflexo da visão que a gente tem. Correto? A palavra fala que a boca fala do que o coração está cheio. Se fazer discípulo está no nosso coração, esse vai ser nosso assunto. Esse vai ser nosso assunto. E que Deus possa realmente encher o nosso coração disso, porque é disso que está cheio o coração do Senhor. A vontade de Deus é que nenhum homem se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da salvação. Essa é a vontade de Deus. Então tem que ser também a minha vontade. Então agora, para isso, eu preciso desses 4 pontos. Primeiro, clareza. Clareza. Importa que nos apeguemos com mais diligência às verdades ouvidas, para que em tempo algum nos desviemos delas. Você lembra desse versículo? Hebreus capítulo 2. Importa que com mais diligência nos apeguemos às verdades ouvidas, para que em tempo algum andemos à deriva. Não desviar ou andar à deriva. O que é andar à deriva? Andar ao sabor dos ventos. E para que a gente não ande ao sabor dos ventos, a gente tem que se apegar àquilo que Deus falou conosco. Então o tempo pode passar, pode acontecer qualquer coisa, mas esse é o nosso alvo. Isso é o que nós queremos. Isso é o que nós somos. Amém? O povo da cidade tem que olhar para nós e dizer, aquela congregação tem esse alvo. Eles não falam de outra coisa. Eles vivem isso. É isso que a gente quer, amado? Ser conhecido pelo alvo que a gente tem? Então, se você, por favor, entender o que está escrito em Lucas 9, o que o povo viu na cara de Jesus? Por favor, alguém me explique. Eu não sei o que é, Mateus. Eu não sei. Teve um tempo que eu estava muito preocupado em saber isso. Eu não preocupei mais, mas assim, eu fico na esperança de alguém um dia chegue para mim e fale, Jamê, é isso. Uma coisa eu sei, é que transparecia no seu rosto a sua viagem. Amém, amados? Clareza. As pessoas precisam saber qual é a mente dos seus pastores. As pessoas precisam saber o que os seus pastores estão procurando. Amém? Eu estava em Cape Town, na África do Sul, e o Mike Davis recebeu a gente no aeroporto, e a gente foi caminhar na cidade aquele dia, fazendo várias coisas. E eu sou muito perguntador. Quem me conhece sabe que sou muito perguntador. Pergunto tudo.
E comecei a perguntar sobre a vida da igreja. E nós passamos todo aquele dia, e eu perguntando, e ele explicando, eu perguntando, ele explicando, Mike, e tal coisa assim, assim, ele me explicava o dia inteiro. Aí à noite, ele nos levou para casa, para onde a gente deveria ir, onde a gente estava hospedado. Era a casa de um casal indiano que morava lá. E jantamos, e aí eu comecei a fazer as mesmas perguntas para aquele casal. Só para explicar a vocês, a congregação lá trabalha assim em níveis de discipulado. Então o Mike cuida de um grupo de obreiros, que cuida de outro grupo, que cuida de outro grupo, que cuida daquele casal. Então tinha assim, falando em termos de camadas, tinha umas 4 camadas entre o Mike e aquele casal. Não era muito. Inclusive o Mike nem conhecia eles direito. Só para você entender que havia uma distância. Havia uma distância ali. Eu comecei a perguntar àquele casal e eles responderam exatamente as mesmas coisas que o Mike me respondeu durante o dia. E eu brinquei com eles e falei, poxa vida, vocês responderam as mesmas coisas. A mulher falou assim, nós temos o mesmo DNA. Falei, Deus do céu. Falei assim, eu sonho com essa congregação. Eu sonho com uma congregação onde nós vamos falar as mesmas coisas. Falar a mesma coisa, amados, é tão sério que o Senhor confundiu o povo lá em Gênesis. Por que ele confundiu? Porque ele diz assim, o povo tinha uma só linguagem e um só modo de falar. Aí ele diz assim, agora não haverá impedimento para qualquer coisa que esse povo intente fazer. A linguagem. A linguagem. E linguagem fala de visão, linguagem fala de o que eu penso. Então nós precisamos ter o mesmo DNA. Precisamos ter a pessoa que chega agora, ela precisa saber para onde nós queremos ir. Por isso que o presbitério está preparando um material para chegar uma pessoa, entrar naquela porta ali, quando voltar tudo a poder reunir, uma pessoa vai chegar ali, os irmãos que vão ficar ali na porta vão perguntar o nome, vai saber se é a primeira vez, correto? E aí vai chegar para essa pessoa e falar assim, olha, nós somos assim, 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 assim. Quer ficar conosco? A pessoa vai dizer quero, ou Deus me livre. Né? A pessoa é livre, né? Ela pode falar assim, não, misericórdia, nesse que eu quero não, estou fora. Ou vai falar, estou dentro. Correto? Mas nós precisamos falar a mesma coisa. Segundo ponto é a questão do movimento. Então é clareza e movimento. O que significa o movimento? A pessoa que entra nessa congregação, ela precisa saber onde ela está. O que a gente pensa, de acordo com aquele livro que vocês estão lendo, ou vão ler, ou já leram? A pessoa ela vem para o grupo grande, mas o alvo dela é ela ser implantada e ser parte de um grupo pequeno. No grupo grande, ela participa da vida profética, ela participa da celebração, ela participa da festa, mas é no grupo pequeno onde ela aprende a orar, ela aprende a discipular, ela é tocada, ela vive a vida cristã. Então ela precisa ter essa noção de que ela está sendo conduzida para uma experiência cada vez mais profunda. Terceiro movimento é quando ela começa a discipular outros. Então, é o grupo grande, é o grupo pequeno e o ministério. Tá bem? A palavra fala que a gente tem que fincar postes, estabelecer marcos que nos guiem no caminho. Então a pessoa precisa saber que ela está sendo conduzida a um alvo. Ela sabe que o alvo é esse, e ela diz assim, bom, agora eu vou começar a fazer discípulos. Fui treinada, fui incentivada, fui preparada, agora eu vou começar a fazer discípulos. Correto? Então as pessoas precisam saber disso. Vocês que lideram grupos, vocês precisam dizer para a pessoa, olha, que eu estou levando você para esse lugar. A pessoa precisa saber, inclusive, para não lutar com o que nós estamos fazendo. Eu já vi pessoas lutando, sendo oposição, sem saber a que ele estava se opondo. Porque os pastores não eram claros. Entendeu? Enquanto uns estavam empurrando para frente, estavam empurrando para trás. Assim, mas não era por uma questão de dolo, é porque não sabia. Mas quando a pessoa sabe para onde ela deve ir, ela vai cooperar conosco. Terceiro ponto, alinhamento.
Fala. Uhum. E usando essa mesma ideia, é que ordens claras produzem obediência clara. Ensino claro produz submissão clara. Se a pessoa não sabe o que fazer, eu tenho um problema muito sério e Irani tem procurado me ajudar, não ajudar o problema, ajudar eu a sair do problema. Mas eu tenho uma cabeça seguinte, eu falei uma vez, não precisa falar duas, eu estou conversando com gente grande, gente barbada, né, senhoras e tal, então eu falei uma vez e eu acho assim, ponto. Então eu trabalhei muito tempo com a questão do subentendimento. Eu já falei, para mim a pessoa entendeu. Quando eu descobri que comunicação é responsabilidade de quem comunica e não responsabilidade de quem ouve, eu comecei a mudar. E começou a mudar porque um dia eu cheguei em casa e fui lá no meu muro de lamentação, a muretinha de lamentação, né? Fui lá e fui reclamar, esse pessoal não obedece, esse pessoal não me ouve. Aí ela falou, como é que foi? Conta para mim. Eu falei assim, eu queria que vocês participassem da reunião, quem puder venha. Ela falou assim, ué, Jamê, você não falou para eles vir, você falou quem puder vem, quem não pôde não veio. Eu falei, é verdade. É verdade. Mas eu achava que eu falando assim, quem puder venha, a pessoa ia entender o que eu não falei. Então, não podia reclamar. Correto? Então, a gente tem que ser claro na comunicação. O terceiro ponto, então, é alinhamento. Todas as atividades da congregação, seja de crianças, seja de adultos, qualquer sociedade de senhora, sociedade de homem, aqui não tem, né? Qualquer sociedade que exista na congregação tem que cooperar para um objetivo só. Eu trouxe aqui 2 materiais para apresentar a vocês, não estou vendendo, tá? Estou vendendo nada, quero só como exemplo. Mas antes disso, só contar um pouco lá da igreja da Cidade do Cabo. Eu ministrei em várias congregações lá. É o mesmo grupo, ministrei em várias congregações e tinha um momento que eles tiravam a criança da reunião grande, logo depois do louvor, para a criança ouvir a palavra lá, no seu lugarzinho. E aí, no meio do louvor, assim, eles apresentaram no telão, eles fizeram o convite e tinha lá um slogan, assim, tinha um slogan. E o slogan, para as crianças, falava da visão da igreja. Era o slogan. E o que me marcou foi que o menininho, devia ter os seus 6, 7 anos de idade, quando ele ficou sabendo, não sei por quem, que eu tinha sido missionário na Amazônia, ele falou, eu não vou para minha salinha não, que eu quero ver esse negócio de missões. Claro que ele não falou com essas palavras. Aí falou para o avô dele, que ele queria ficar lá com os adultos para me ouvir. Quando terminou a reunião, ele chamou o avô e pediu para eu sentar com eles, tomar um café com eles, para eu falar mais de missões. Uma criança de 6 anos de idade, 6, 7 anos de idade. O que isso mostra para mim? Que a congregação tem uma só linguagem, todo mundo ouve a mesma coisa. Tá. Eu acho que está entre os versículos mais profundos da palavra, dentro desse assunto, né? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Paulo falando, né? Paulo não pede, ele roga. Né? Ele é bem enfático. Ele diz, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Amém. É demais, não é? Isso fala de alinhamento. O que eu queria mostrar para vocês, isso aqui é um trabalho para crianças, tá? Eu vou passar depois para vocês verem aí. Vida devocional para crianças missionárias. E aqui tem joguinhos, tem palavra cruzada, tem desenho para se preencher, colorir. Vai passando aí.
Então, a igreja ela é missionária a partir dos jovens. Esse outro material aqui é Fundamentos da Fé e Obediência para Crianças. A mesma coisa que os adultos têm, as crianças têm também. E tudo na base de preencher palavras, desenho, pintura, na linguagem da criança. Mas a mesma coisa. Os assuntos podem ser profundos. A comunicação não. A comunicação tem que ser simples. Amém? A minha experiência com criança é muito forte nisso. Eu sempre gosto de falar de uma maneira que a criança me entenda. Porque se a criança entender, o adulto entende. O contrário não é verdade. Às vezes as nossas reuniões, eu chamo de reunião para girafa. Só entende quem tem o pescoço comprido. Gente pequena não entende. Eu tenho tido várias experiências. Se você estivesse com a gente em Jundiaí há alguns anos, tempo que eu estava mais parado em Jundiaí, você percebeu o seguinte: na reunião de domingo, às vezes eu falava uma coisa, a criancinha levantava a mão e me perguntava o que eu tinha falado, eu respondia. Que às vezes me dá vontade de falar para os velhos sair para eu ficar só com as crianças. Porque os velhos atrapalhavam a nossa comunicação. E não era nem pastor Jamê, né? Não. Falava assim, Jamê. Ou então vô, chamar de vô. Entendeu? O nosso neto Guilherme, eu estava pregando uma série de palavras sobre ser cheio do Espírito Santo, e ele lá sentadinho no chão, lá desenhando. Chegou em casa e falou assim: mãe, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Quer dizer, ele estava ligado, ele estava entendendo, não estava profundo. Como eu digo, o assunto pode ser profundo, mas a maneira de expor tem que ser simples. Aí falou: mãe, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. A mãe falou assim: vai lá no seu quarto lá, depois eu estou indo lá. Ela estava preparando um lanche. Daí a pouco ela escuta o choro dele no quarto. Ela chegou, ele estava ajoelhado em cima da cama, chorando e rindo. Falou: o que aconteceu, Guilherme? Falou: não, veio um cano aqui assim, chegou na minha boca e encheu aqui dentro. E Jesus tem uma orientação ou uma repreensão muito clara, né? Deixa vir a mim, porque de tais é o reino dos céus. Algumas vezes não fala das tais, mas o texto original fala de tais. Bom, alinhamento. Toda atividade da congregação tem que falar a mesma coisa. Quarto ponto. Foco. Todos buscam a mesma coisa. Foco. De vez em quando, voltar a falar dessas 4 coisas. De vez em quando, falar de novo do foco. 7º ponto. Aqui ponto D, tá? Dentro do ponto 6, eu falei de clareza, movimento, alinhamento e foco. Tá bom? 7º ponto agora. Cada grupo de discípulos é um embrião para uma nova congregação. Por favor, escreve do jeito que você quiser, mas escreve essa ideia. Cada grupo de discípulos é um embrião para o surgimento de uma nova congregação. Você crê nisso? Não? Eu contei aqui um pouco mais cedo para uns irmãos, não sei se vocês já ouviram falar de um pregador centro-americano chamado Myles Munroe, um profeta. Ele estava orando e teve uma visão. Ele olhou para sua mão e viu uma semente. E Deus perguntou para ele: Myles, o que você está vendo? Ele disse: uma semente. Ele falou: não, olha direito. Aí ele olhou, falou: estou vendo uma árvore. Deus falou com ele: não, olha direito. Estou vendo uma floresta. Agora você está vendo certo. Cada discípulo que você ganha, você está gerando a semente do reino de Deus. Você sabia disso? Não. A palavra fala que a palavra de Deus é semente, mas a palavra diz que nós somos semente do reino. Então, quando Deus semeia uma semente do reino, o que Ele quer colher naquele lugar? O reino. O reino vai crescendo naquele lugar. Então, se você ganhar um discípulo, você está fazendo surgir uma nova congregação. Amém? Então, cada grupo é o embrião de uma nova congregação. Você pode visualizar isso aí, não? Queria que você, não sei se você precisa fechar os olhos aí, mas eu queria que você pensasse em Cascavel,
com todas as pessoas que moram. Tempos atrás um pastor chegou para mim e estava reclamando que o povo que ele cuidava morava muito espalhado na cidade. E ele até usou uma expressão, falou: Jamê, impressionante. Eu acho que quando o anjo veio trazer os membros para a minha igreja, o saco furou, que saiu espalhando assim, ovelha para todo quanto é lugar. Eu falei: rapaz, você não entendeu nada. Deus espalhou o povo porque essa é a natureza da igreja. Deus não quer um povo num lugar só. Vide Torre de Babel. Juntar o povo num lugar é exatamente o oposto da vontade de Deus. A vontade de Deus é espalhar, a vontade do homem é juntar. Então Deus vai nos espalhar. Alguém pode dizer um amém, não? Ou misericórdia? Deus vai nos espalhar. Cada discípulo, um ganhador de almas. Porque nós precisamos ser uma congregação missionária. Nós somos um povo missionário. Esse é o nosso DNA. Um povo missionário. 8º ponto. E último ponto. Último, porém, não importante. Não é por ser último que ele não tem sua importância. Tudo isso que nós falamos até aqui tem que ser sustentado por 2 coisas: oração e palavra. Amados, sem essas 2 coisas, nós estamos formando uma sociedade religiosa e não igreja. Estamos formando uma religião, mas não igreja. A igreja é sustentada por essas 2 coisas: oração e palavra. Oração, que não é uma reza, mas oração que reflete a nossa completa, total e desesperadora dependência de Deus. Amém, amados? Amém. Nós somos totalmente dependentes de Deus. É por isso que a gente ora. Quando Jesus falou: sem mim nada podeis fazer, ele não estava exagerando. Ele estava falando, olha só, ele estava dizendo que isso é um fato, mas também ele estava decretando: sem mim nada podeis fazer. O que eu fizer sem Deus é terreno, carnal e diabólico. É forte isso, não? Mas é Bíblia. A sabedoria de Deus, ela é mansa, tratável, ela é santa, ela é pura. A sabedoria humana, o que ela é? Terrena, carnal e diabólica. Não importa quem está falando, se nossa sabedoria não vem de Deus, é terreno, carnal e diabólico. Amados, aconselho vocês a lerem aquele livro, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Aconselho vocês a ler esse livro. Jonathan Edwards. A história conta que quando ele pregou esse sermão, as pessoas se agarravam nos bancos das congregações para não cair no inferno. O desespero da glória de Deus, o desespero de ver a santidade de Deus, gerava assim um temor profundo na vida do povo. E isso se manifesta na oração. Eu oro, não é porque eu fiz um estudo bíblico e descobri o valor da oração. Eu oro porque eu preciso. Eu preciso. E a palavra, amados, é a lâmpada, é a luz para nós. Amém? Que Deus nos ajude a ser um povo da oração e da palavra. Que nós não sejamos um povo que tem só alvos, metas, mas que nós sejamos um povo que depende do Senhor desesperadamente. Amém? Bom, eu tentei resumir aqui o que a gente tem falado ontem, o que a gente tem ouvido nos últimos finais de semana. Tá bom? Alguma coisa não ficou clara, gente? Terei todo prazer em falar de novo, a não ser que vocês estejam cansados, porque eu compreendo que a comunicação é responsabilidade de quem comunica. Então, se você não entendeu, sou eu que sou um mau comunicador. Se há silêncio,
Das duas, uma. Ou vocês entenderam tudo ou não entenderam nada. Alguma pergunta? Alguma coisa que precisa ser mais esmiuçado? Tudo bem? Quando você começou falando de Abraão, né? Todo o resto do percurso dele tinha tudo a ver com a primeira palavra que ele ouviu lá de Deus, né? Que era o início, o desenvolvimento do meio, e que lhe fazia acreditar que tinha algo a ser conquistado lá à frente, a ser alcançado. E aí, voltando para a questão de quem somos nós, que a gente precisa também voltar um pouco, era só a forma como estava pensando, voltar a nos lembrarmos do que realmente Deus tem falado para nós como congregação, o que Deus falou para nós desde o começo, e nesse percurso até aqui, o que Deus tem falado, e onde nós estamos, e o fim que Deus tem desejado pela maneira como caminhamos. Será que vamos alcançar essa conversa com o Espírito Santo, né? Nós como corpo e nessa jornada. Então, fiquei pensando, a primeira palavra que Deus deu para Abraão foi uma definição para o resto, né? Então, estava pensando nesse sentido. Só tocando nisso, né? Se você ler ali Gênesis 11, finalzinho do capítulo 11, antes de entrar no capítulo 12, segundo o Atimani, tem um espaço ali de 75 anos. São 75 anos que se perderam ali. Quando Deus fala para Abraão sair da terra, e quem explica isso? 13 anos. Quem explica isso direito para nós é Estevão. Se você ler Estevão, Atos 7, Estevão vai falar que Deus falou mais de uma vez a Abraão. Falou uma vez e disse que Abraão sai da terra e vai para Padã Arã. Você lembra disso, não? E diz que quando Terá morre, aí Deus fala com ele de novo, em capítulo 12. E o texto diz que quando ele sai, foi Terá que teve a iniciativa. Só que qual era a ordem do Senhor? Deixa pai, deixa mãe, deixa parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. O Terá vai junto. Não acontece nada na vida de Abraão enquanto Terá não morre. Quando Terá morre, aí Deus fala assim, agora nós vamos. Correto? Deus quer que a gente tenha essa mesma atitude de Abraão. Deixar tudo para trás e ir para onde Deus quer. Ah, mas aí não tem segurança, né? Com a terra que eu te mostrarei. Mas é Deus que falou. É Deus que falou. E os pensamentos de Deus para nós são pensamentos de bem, não de mal, de paz, não de guerra. E tudo que diz respeito a nós, Ele vai levar a bom termo. Amém? E a gente confia nele. Eu sonho, queridos, com uma igreja que more em tendas. Eu sonho com essa igreja. Amém? E eu tenho conversado com pastores, e ele diz assim para mim, Jamil, eu estava indo bem, mas veio a pandemia. Eu acho que do mesmo jeito que a gente coloca a culpa no diabo de muita coisa que a gente faz, a gente coloca também na pandemia. Para mim a pandemia é uma grande oportunidade para a gente se desfazer de grandes coisas e ficar no simples. A pandemia para mim, eu não estou dizendo que Deus mandou a pandemia, não estou dizendo isso não. Mas de qualquer forma, nós estamos tendo assim uma excelente oportunidade de voltar para o simples. E não ficar só em reuniões grandes, mas entrar definitivamente no discipulado. Porque na pandemia você pode fazer discípulo também, ou não pode? A gente pode. Eu estou tendo uma experiência, Irani, estamos tendo uma experiência muito forte com o nosso médico geriatra. A gente veio para cá, a Irani falou assim, a primeira coisa que eu quero fazer em Cascavel é consultar um geriatra. Não é para ver se a gente estava doido, não, é para
Quem precisa passar por um check-up, né? E fomos lá. Primeira consulta, nós ficamos 1h30 com o homem no consultório dele. Ele abrindo o coração, contando a vida dele para a gente. Primeiro ele consultou a gente, depois consultou ele. O homem que está com um filho de 6 anos, com câncer. Essa semana agora ele fez a 24ª quimioterapia. Vai fazer a última. Está em Campinas. Em Curitiba. Nesses últimos meses foi 40 vezes a Curitiba atrás do filhinho dele. Tem uma menina de 9 anos. E temos conversado. Hoje ele falou, deixa eu dar uma notícia boa para vocês. A quimioterapia veio, não fez muito mal para ele está bem, está começando a mexer o bracinho, que o câncer no braço. E aí ele falou assim, eu quero tirar uma foto de vocês. Vai tirar uma máscara, ele fotografou a gente para mandar para a família dele. Falei, posso orar? Ele junto, aqui do lado. Aí ele falou, vamos orar por você. Ele me abraçou, encostou a cabeça dele aqui no meu peito, para a gente orar por ele. Dentro da pandemia. É que a gente descobriu que aquele homem é necessitado. A gente olhou para ele. Mas isso não é porque a gente é bonzinho, não, porque a gente não presta mesmo. Se você pensar que a gente não presta, é que você não sabe nada ainda. A gente não presta mais do que você pensa. Mas é porque a gente teve compaixão dele. Só isso. Então a pandemia não pode nos impedir de fazer discípulo. E a minha oração é que esse homem seja um discípulo de Cristo. Ele deu o WhatsApp dele hoje para a gente, eu dei um livro para ele ler, aí ele deu o WhatsApp pessoal para a gente se comunicar. E com a graça de Deus, eu quero apresentar ele a vocês. Amém. Uma outra coisa interessante, bem em frente ao nosso apartamento, tem um lavacar ali. E o Jamê Filho levou o carro para lavar. E o rapaz levantou a porta do porta-mala para limpar o porta-mala. E achou uma caixa de livros dentro do porta-mala. Aí perguntou para o Jamê Filho, o que é isso? Aí o Jamê Filho falou, é meu pai que escreve, meu pai é pastor, e deu um livro para ele. E não cobrou, né? E hoje a gente foi pôr o carro lá, ele veio falar assim, olha, eu ainda não li o seu livro, porque eu quis ler o livro de Neemias primeiro na Bíblia, para poder conhecer o livro de Neemias segundo a Bíblia, para depois ler o seu livro. E ele falou assim, eu estou muito grato, porque eu estou sendo despertado para ler a Bíblia, estou sendo despertado para buscar Deus. Eu falei, gente, a coisa está de um jeito que a gente do outro lado da rua, sem fazer praticamente nada, né? Deus está usando até a mula, viu? Eu não sei quem é, mas tudo bem. Eu não sei de quem você falou, né? Tá bom. Não fale isso para ele não, tá? Mas é isso, gente. Alguma coisa mais aí? Que tal se a gente orasse por essas coisas que nós falamos aqui? Assim, algumas orações, pode ser curtas, mas assim, eu queria que você orasse assim, focando no que Deus lhe falou. Amém? Oração curta para que mais gente possa orar.